Sabe, muita gente acha que uma entrevista é só um bate-papo, né? Mas a verdade é que ela é uma das ferramentas mais poderosas que existem para a gente descobrir coisas novas. Hoje, vamos mergulhar nos segredos para dominar essa arte e transformar o que parece uma simples conversa numa verdadeira fonte de conhecimento. Então, a pergunta que fica é essa: uma entrevista é só um bate-papo? À primeira vista parece que sim, certo? Mas olha, as diferenças são enormes. E entender essas diferenças é justamente o que transforma uma conversa comum em algo muito mais valioso. A grande sacada aqui está toda na intenção. Pensa num bate-papo casual. É solto, é espontâneo, os papéis se misturam, uma hora um pergunta, outra hora o outro responde. Já a entrevista formal? Ah, aí a história é outra. Ela é estruturada, tem um objetivo muito claro e os papéis são bem definidos. Existe quem pergunta e existe quem responde. Ponto. Ok, então o que faz uma entrevista ser, bem, uma entrevista? Para a gente entender de verdade, precisamos olhar para os dois pilares dela, o seu propósito e a sua estrutura. A mecânica, o esqueleto de toda entrevista, é o formato de pergunta e resposta. É essa estrutura que dá a direção, sabe? Ela transforma o que poderia ser uma conversa aleatória em uma busca focada por informação. Parece básico, mas é a base de tudo. E qual é o propósito? Bom, uma entrevista pode servir para um monte de coisa, para informar, para entreter, até para promover algo. Mas, no fundo, a essência é sempre a mesma: descobrir informações valiosas e entender novos pontos de vista. Beleza, agora vamos falar da preparação. E olha, pensar nisso como o planejamento de uma expedição faz todo sentido. Uma boa preparação é o que vai dizer se a gente volta com tesouro de informações ou de mãos abanando. E para essa preparação dar certo, tem um checklist básico com 3 passos que não dá para pular. Primeiro, pesquisar. Pesquisar muito o tema e a pessoa que vai ser entrevistada. Segundo, preparar perguntas inteligentes. Elas são o nosso mapa para guiar a conversa. E terceiro, claro, agendar com antecedência. Isso dá tempo para todo mundo se preparar direito. Sem segredo, é método. Tudo preparado? Mapa na mão? Ótimo! Agora é a hora da ação. Vamos ver como conduzir essa conversa com habilidade na hora do vamos ver. Sabe um erro clássico? É já chegar com o pé na porta e direto para as perguntas mais pesadas. Isso pode criar um clima estranho, deixar a pessoa na defensiva antes mesmo de a entrevista engrenar de verdade. Então, qual é o jeito certo? É começar com calma, preparando o terreno, apresentar a pessoa entrevistada, dar um contexto para a conversa. Isso estabelece o tom correto e deixa todo mundo muito mais à vontade. O papel de quem entrevista, então, é exatamente esse, o de ser um guia. A ideia não é brilhar, mas sim conduzir a conversa, manter o foco, garantir que o diálogo seja produtivo e não se perca no caminho. E é tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Quem entrevista não está ali para dar as respostas, nem para ser só um espectador passivo. E o mais importante de tudo, o foco nunca deve estar em quem pergunta. A verdadeira estrela é a informação que está sendo revelada. Mas e aí? O que acontece quando a conversa sai do trilho? Porque isso acontece, né? A grande habilidade aqui não é cortar a pessoa de forma grosseira. É, com respeito, com um jeitinho, trazer a conversa de volta para o eixo principal. É uma arte. E essa palavra, respeito, é o gancho perfeito para o nosso próximo ponto, que é super importante: o tom da conversa. A linguagem e o clima que a gente cria são fundamentais para que as ideias fluam de verdade. Olha, as regras de conduta são bem diretas. O diálogo tem que ser respeitoso e organizado. Nada de agressividade. O tom, atencioso, apropriado. Ninguém merece uma conversa monótona e desinteressada. E a linguagem, claro, tem que ser clara e relevante. É encontrar o equilíbrio. E enquanto a conversa rola, tem um detalhe prático que faz toda a diferença: anotar. E registrando as informações mais importantes que a pessoa fala, isso garante que nada de valioso se perca no meio do caminho. E quando a entrevista acaba, o trabalho ainda não terminou. Tem um passo final que é sobre ética e respeito. Sempre peça permissão antes de publicar o resultado final, seja texto ou vídeo. A privacidade da pessoa entrevistada vem em primeiro lugar. Isso não se negocia. Certo, passamos por todas as etapas, mas no final das contas, para que tudo isso? Qual é o grande valor de uma entrevista bem feita? A verdade é que uma grande entrevista é, na sua essência, uma peça de jornalismo.
O objetivo final é sempre esse: descobrir e compartilhar informação. É jogar luz sobre um assunto, trazer novas perspectivas para todo mundo. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente pensar na entrevista como uma chave, que portas a gente pode abrir com ela? Portas de conhecimento, de entendimento, de descoberta. O potencial é imenso. E tudo começa com as perguntas que a gente escolhe fazer.